Olá a todos, hoje irei apresentar o artigo de número 71, ao Encon de 2020, cujo título é Método de treinamento de classificadores neurais com restrições para a redução do falso alarme em experimentos com alta taxa de eventos. Os autores são Leonardo José Gama, Edmar de Souza, Eduardo Filho e Paulo Farias. Como sumário, há os pontos de introdução, método proposto, resultados preliminares, conclusão e trabalhos futuros. De modo introdutório, física de partículas de altas energias são caracterizados por experimentos que possuem um alto valor monetário investido a fim de suprir uma infraestrutura que seja capaz de detectar novos fenômenos ou novas partículas de rara ocorrência. Ainda há, como experimento, os telescópios de radiação de Cherenkov, e mais especificamente abordado nesse trabalho, há o experimento MAGIC, que é composto por dois desses telescópios de radiação, cuja finalidade é detectar a radiação gama advindo de corpos celestes pouco conhecidos ou não identificados pela ciência. A operação desses telescópios ocorre por um corpo de satélites ao redor do planeta Terra, que a todo instante monitoram o espaço ao redor e, ao mero sinal de radiação advindo de algum ponto, um sinal de alerta é emitido aos observatórios do planeta, que apontam seus telescópios para observar o fenômeno. Essa radiação gama pode advir de um buraco negro ou uma nebulosa, mas ao adentrar na atmosfera terrestre, esse raio gama ele se decompõe em uma chuva de partículas secundárias que irradiam fótons de baixas energias, cujo espectro é do azul ao ultravioleta. E esse fenômeno observável ao telescópio MAGIC é chamado de chuveiro eletromagnético. Mas o evento de interesse ao experimento MAGIC é identificar a partícula que dá origem ao chuveiro eletromagnético. É um evento de rara ocorrência e pode ser confundido com chuveiros hadrônicos, que são advindos de raios cósmicos e ocorrem com uma abundância muito maior do que os chuveiros eletromagnéticos, mas não são informação relevante ao experimento. Então, eles são classificados como ruído de fundo. E para uma maior viabilidade do experimento, é necessário um sistema de classificação que trabalhe com altas taxas de detecção do evento de interesse e alta rejeição do ruído de fundo. Ou seja, são restrições intrínsecas ao problema. O telescópio MAGIC ele fica localizado em um ambiente remoto, longe de grandes centros urbanos, e ele pode produzir até 800 gigabytes de informação por noite, o que pode se tornar um problema para uma questão de armazenamento, pois seriam necessários mais espaço físico, mais equipamento, uma logística maior para poder chegar até o observatório. Então, você aumenta os custos em classificações errôneas do que é uma informação irrelevante ao problema, classificada como uma informação relevante, pois não é o objeto de interesse do experimento. Então, o classificador possui um sistema de trigger que decide se ele armazena ou rejeita um fenômeno observado. Se há um acerto nesse armazenamento, então você tem a probabilidade de detecção ou a eficiência de classificação, que houve um acerto em armazenar uma informação de interesse como informação de interesse. E se você tem um erro nesse armazenamento, você está armazenando uma informação irrelevante como informação relevante e você tem uma probabilidade de falso alarme. Você tem uma classificação ou uma detecção errônea de algo não interessante ao experimento. E o método propõe duas funções objetivo, e a primeira delas é minimizar a probabilidade de falso alarme, ou seja, minimizar a probabilidade de classificações errôneas. E esse falso alarme é calculado conforme o ajuste de limiar de decisão do classificador. E a segunda função objetivo
é minimizar a divergência de Kullback-Leibler entre a saída da rede e a saída alvo, ou seja, ter uma diminuição da saída, uma diminuição estatística da saída da RNA com a saída desejada. Então, para o método de treinamento proposto, há um algoritmo bioinspirado, em que ele tem uma população no espaço de busca. Você tem a restrição do problema e o ajuste do limiar de decisão. Você tem o valor da função fitness ou função objetivo calculada e detectado se há uma convergência. Se não houver uma convergência, se for falsa a interação, na próxima interação, uma nova população é espalhada, um novo ajuste do limiar de decisão e novamente a função fitness computada. Se houver uma convergência, você tem uma seleção dos melhores indivíduos daquela população e você tem uma melhora na decisão do classificador. É importante ressaltar que essa convergência, pelo método proposto, ela é com base em dois critérios de parada. O primeiro critério é se houver 100 interações sucessivas sem uma melhora no valor da função objetivo, ou se houver até 5.000 iterações. O algoritmo bioinspirado utilizado para treinamento da RNA foi o CMAS, que é um método estocástico para otimização de parâmetros reais em funções não lineares e não convexas. É um método de segunda ordem que estima uma matriz de covariância que é calculada com base nos melhores indivíduos da população a cada nova geração. O dataset utilizado foi o dataset MAGIC, que ele possui 12.332 exemplos de sinal de interesse e 6.688 exemplos de ruído. Há 10 atributos geométricos discriminantes que são aferidos no prato do telescópio, no prato de espelhos do telescópio, e as características da nossa rede foi uma rede neural de camada única, que possui 4 neurônios na camada oculta, e foi-se utilizado um método de K-fold para estimar a flutuação estatística, onde esse K é igual a 10. Os exemplos foram reservados em 8 partições para treino, uma para teste e uma para validação, e 10 sorteios no total, e para cada sorteio 10 treinamentos, totalizando 100 treinamentos. O método foi comparado com os algoritmos clássicos de retropropagação, como o backpropagation, o resilient backpropagation, o Scaled Conjugate Gradient e o Levenbeck-Marquardt. Como resultados preliminares, foi possível notar uma redução de 3,05% nos valores de falso alarme para restrições de até 99% de probabilidade de detecção entre o CMAS e o backpropagation mais bem avaliado, que foi o BP-SCG, e, respectivamente, uma redução de 4,49% e 8,42% em valores de falso alarme para restrições de 99,5% e 100%, respectivamente, para valores de probabilidade de detecção entre o CMAS e o BP-SCG. Aqui foi exposto um box plot, onde é possível notar que para a probabilidade de detecção de 99%, 99,5% e 100%, apareceram menores valores do algoritmo CMAS quando comparado aos algoritmos de backpropagation e suas variações em valores de falso alarme. Como conclusão, observou-se que o método proposto para o treinamento da RNA apresentou resultados mais promissores nos valores de falso alarme quanto aos de retropropagação, e para trabalhos futuros, deseja-se realizar o levantamento dos custos operacionais, aplicar esse método para outros problemas de classificação de física de partículas e avaliar e investigar demais restrições operacionais interligadas ao problema. O presente trabalho foi realizado com o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil.
Obrigado a todos e estou aberto a perguntas.